Boa tarde, está entrando no ar o Jornal da Rádio Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nessa quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, temos estes destaques. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina a concessão de obras da BR-381 em Minas Gerais. Obras que foram aguardadas durante muitos anos vão ser construídas aqui em Minas Gerais. Vamos direto trazer tudo aí para você que está ligado na Rádio Imperatriz. O presidente Lula falando sobre essa obra. É a rádio que contagia. É a Rádio Imperatriz. Acompanhando e trazendo aí todas as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos trazer então o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando dessa obra. Eu sei da angústia do povo de Minas Gerais para que a gente possa consertar essa estrada. E o último compromisso que eu assumi foi no comício final da minha campanha de 2022, na cidade de Ipatinga. Eu disse que a gente ia fazer essa rodovia parar de ser chamada Estrada da Morte e começar a ser chamada Estrada da Vida. E nós já tentamos, antes dessa assinatura que você fez agora, fazer outros leilões. Deu vazio. Algumas empresas não compareciam, não queriam fazer. Possivelmente porque o projeto era difícil, possivelmente porque fosse uma obra que não tivesse estímulo. E a gente tem que compreender que quando a gente quer fazer parceria com o empresário, sabe, a gente quer fazer uma estrada, a gente quer fazer a melhor possível, mas o empresário precisa ganhar, senão ele não faz um investimento. E é preciso que a gente estabeleça essa regra. E essas regras foram estabelecidas com uma coisa extraordinária. É importante lembrar que nós estávamos acostumados com concessões em que o governador do estado vendia praticamente a estrada para os empresários e depois jogava o preço que pagava no preço do pedágio. É por isso que a gente dizia que as estradas eram privatizadas. E qual é a novidade agora das concessões? É que não tem outorga. Não tem outorga. O empresário não tem que pagar para o Estado gastar dinheiro em outras coisas, não tem que pagar para que o governo federal gaste dinheiro em outras coisas, porque sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário. O usuário pagar um pedágio menor. Porque não tem sentido a gente dizer que está fazendo investimento, não tem sentido a gente ficar contando um papo e depois a gente faz a outorga, sabe, o cara paga uma fortuna para poder adquirir a estrada e depois que vai pagar é o povo que tem que andar pela estrada, que tem que trafegar pela estrada. Quando é uma empresa que tem muito dinheiro e que pode pagar, tudo bem. E quando é o povo normal que sai para trabalhar todo dia, que tem que trafegar e passear com as suas crianças, com seus filhos, com a sua mulher, não tem sentido. Então, Renan, eu vou tirar o chapéu por conta da competência de fazer concessão sem outorga, porque o objetivo nosso é baratear o preço do pedágio para as pessoas mais pobres, sem deixar de priorizar
do trabalho que vai ser feito. Então, eu estou muito orgulhoso disso e por isso eu tirei meu chapéu 2 vezes, para o Guedes e para você. Eu poderia tirar o chapéu para o nosso companheiro que fez uso da palavra, o nosso empresário que falou. Ora, porque é muito difícil aqui nesse palácio, é muito difícil numa reunião que a gente faça, o empresário ter a audácia ou a coragem de falar bem das coisas que estão acontecendo. Eu digo sempre que muitas vezes o empresário vem aqui no palácio conversar com o ministro da Fazenda, fazer um acordo e sai com um benefício de 6, 7, 8, 9, 10 bilhões de reais. Aí quando ele sai, que a empresa pergunta, e daí? Tudo bem? Não é suficiente. Ou seja, porque a palavra obrigado é tão simples, mas para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui e trazer um prêmio como esse que o Clédio trouxe, e trazer um prêmio, e trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar, porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Porque essa é uma escola de vida que eu tenho. A primeira coisa que eu fiz quando ganhei as eleições foi chamar os 27 governadores de estado aqui no Palácio para dizer o seguinte: eu quero saber quais as obras importantes que vocês têm. E foi por isso que nós produzimos um PAC com investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, com as obras que os governadores colocaram no PAC. Não foi uma obra inventada pelo Lula, não foi uma obra inventada pelo chefe da Casa Civil ou pelo Renan, não. É uma obra que eles disseram, as principais obras que nós precisamos com essa, e nós então colocamos no PAC. Pelo menos isso deveria agradecer, pelo menos isso. Mas ele fez uma crítica profunda, desnecessária. Eu vou relevar isso porque o papel do presidente da República, num ato como esse, não é falar mal de ninguém, mas é falar bem do que está acontecendo aqui. Eu não sei se vocês se lembram que eu disse ao Brasil inteiro que eu queria voltar a ser presidente da República. Primeiro, para que a gente pudesse colocar o Brasil na normalidade democrática. Para acontecer o que está acontecendo aqui, sem nenhum pudor, sem nenhuma cobrança, a gente tentar construir parceria com os empresários, a gente tentar construir tudo que a gente puder fazer para que o povo brasileiro possa ser beneficiado. E por isso, eu disse essa semana que 2025 é o ano da entrega. Por isso eu disse essa semana que o meu governo trabalhou 2 anos. 2 anos, muito, mas muito trabalho. Essa história de que o Rio e o Renan ficaram ontem até 8 horas da noite, não foi no bar tomando uísque. Não foi em nenhuma balada discutindo qualquer coisa. Foi aqui discutindo como é que a gente vai entregar as coisas que nós prometemos antes das eleições. E eu fiz uma reunião segunda-feira com todos os ministros desse país, para que a gente tivesse o seguinte: agora eu quero saber quando é que a gente vai começar a colher. A partir desse mês
experiência de presidente da República mais longevo desse país. Só estou perdendo por Getúlio Vargas. Eu já fui presidente 8 anos. Deixei esse país com a economia crescendo 7,5%, o consumo crescendo a 6%, quase 13%, e o nosso PIB crescendo muito. Muito melhor, e vocês se lembram. E eu posso dizer para vocês, nesses 2 anos, o nosso plantio já foi maior do que eu fiz nos outros 8 anos. Eu vi esses ministros me comunicarem que estão prontos para entregar. Eu jamais, e duvido que algum governo de qualquer lugar tenha feito em 2 anos o que nós fizemos. É muita coisa. É trabalhar até às 11, é trabalhar de sábado e domingo, é atender, sabe, cada pessoa que quer reclamar de nós, e é dizer para as pessoas que nós fomos eleitos para isso. E os deputados, as deputadas, os senadores e senadoras vão receber das nossas mãos tudo que já foi feito nesse país, para que as pessoas saibam que nós somos, inclusive, muito agradecidos ao Congresso Nacional, que eles aprovaram. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Quando eu tomei posse, muita gente perguntava como é que o Lula vai conseguir governar se ele tem um Congresso Nacional majoritariamente contra ele. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Nem Sarney, nem os militares, nem o Fernando Henrique Cardoso, nem o Collor, nem o Lula no primeiro mandato, nem o Bolsonaro, nem o Itamar Franco conseguiu aprovar em 2 anos a quantidade de coisas que nós aprovamos em apenas 2 anos, inclusive uma reforma tributária. Inclusive uma reforma tributária que é a primeira feita num regime democrático. Porque é muito fácil você fazer uma reforma tributária se você vive num país em que não tem internet, em que não tenha jornal de oposição, em que não tenha empresário de oposição, em que não tenha partido de oposição, em que não tenha sindicato fazendo oposição. É muito fácil você fazer a reforma tributária num país desse. Mas num país, num Congresso Nacional, em que o partido do presidente só tem 70 deputados, num total de 513, não é milagre. É muita determinação, é muita conversa, é muito acordo, e por isso eu agradeço aos deputados do meu partido e aos deputados dos partidos de oposição. Mesmo aqueles que falaram mal, mesmo aqueles que votaram contra, não tem importância. O comparecimento dele para votar contra contribuiu com o quórum que a gente precisava. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer, eu fiz em 2 anos o que ninguém conseguiu fazer em 40 anos, que é uma reforma tributária. Quero agradecer ao presidente do Tribunal de Contas, porque ele disse uma coisa aqui, que é uma palavra mágica, e é uma palavra que soa muito bem aos meus ouvidos. Os órgãos de fiscalização nesse país precisam aprender de que eles não foram criados para proibir. Eles não foram criados para evitar que o governo pudesse fazer alguma coisa. Eles não foram criados para dizer não. Eles foram criados para dizer exatamente o que o Vitor disse. Como fazer o certo. Como fazer o correto. Isso vale para o Tribunal de Contas, isso vale para toda e qualquer instituição de fiscalização. Sabe que o problema deles não é multar, não é dizer não, é dizer como fazer. Porque é disso que o país está precisando. Um país do tamanho do Brasil, com o potencial do Brasil, precisa parar de ser um país em via de desenvolvimento. Pelo amor de Deus, nós já jogamos muita chance fora. A gente não pode permitir levantar de manhã com o celular ouvindo mentira, dormir com o celular ouvindo mentira.
que nós tivemos a coragem de atender um apelo dos pais desse país, porque 80% dos pais queriam que a gente proibisse telefone e celular na escola, porque as crianças vão para a escola para estudar e não para ficar falando no celular. E eu disse na minha fala da sanção da lei, nós queremos trabalhar para que nossas crianças continuem sendo seres humanos, continuem sendo humanistas, continuem brincando, aprenda a conversar. A gente não quer filho, sabe? A gente não quer filho algoritmo. A gente quer filho humano, para a gente pegar no colo, para a gente abraçar, para a gente beijar. Uma criança, quando chora, está precisando de afeto, não está precisando de um celular. Ele está precisando de um carinho, ele não está precisando de um celular. E a gente está habituado a tentar enganar essa criança, achando que o celular resolve o problema dessa criança. Então nós queremos dizer alto e bom som. As crianças vão na escola para estudar, para respeitar os professores e até para brincar com os amigos nos intervalos da escola, aprender a chutar uma bola, aprender a contar piada, aprender a fazer qualquer coisa. O que não pode é a gente virar algoritmo. E por isso nós fizemos a lei. E por isso eu fico muito orgulhoso. Quando eu vejo o Renan falar, nós já fizemos em 2 anos 4 vezes mais do que o governo passado. Quando eu vejo todos os ministros falar isso, nós já fizemos em 2 anos mais do que 4 anos do governo passado. Já fizemos em 2 anos mais do que 8 vezes, 5 vezes, 4 vezes. E eu, embora não saiba tudo o que eles fizeram, eu sei o que foi pedido para eles fazerem. Eu posso dizer para vocês, é verdade. É verdade. Porque se eu desafiar vocês aqui e perguntar se vocês lembram qual foi uma obra de infraestrutura feita no governo passado, eu tenho certeza que vocês não vão saber, porque não tem. Porque não tem. Foi um governo de leviandade, um governo de mentira. Então, meu companheiro, nós temos a chance. Nós temos a chance de fazer esse país que o empresário falou. Esse país que o Vital falou, esse país que o Renan falou, esse país que o Ricosta falou, está na nossa mão. É possível a gente construir isso sem mentira, sem leviandade, sem fake news. E é esse país que nós vamos entregar dia 31 de dezembro de 2026. E vou dizer para vocês, que não tem uma área que nós não vamos fazer o dobro do que foi feito. A única área que nós vamos perder feio de 10-0 é na área da leviandade e da mentira. Porque eu aprendi com uma mãe analfabeta a não mentir. Eu aprendi com uma mãe analfabeta a respeitar os outros. Eu aprendi com uma mãe analfabeta que a gente não brinca com a verdade. E é esse governo, e é esse exemplo que eu quero deixar para o nosso país. Por isso, obrigado, governo Renan, pelo sucesso das nossas concessões. E Minas Gerais, finalmente, vai ser duplicada o pedaço que vocês tanto exigiam a 381. Parabéns. É isso aí, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Liberando aí a obra de concessão para a BR-381, assinando os contratos, né? Isso é muito importante para Minas Gerais. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos continuar com o Jornal da Rádio Imperatriz, trazendo as notícias que acontecem no país e também no mundo. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Um acidente, ultrapassagem proibida, deixou pessoas mortas em Minas. Um acidente envolvendo 2 veículos resultou na morte de um homem em Minas Gerais.
na rodovia de desembargador Lúcio Urbano, em Rio Manso, na região metropolitana. A colisão frontal destruiu parte frontal de um carro envolvido. Segundo o testemunho, boletim de ocorrência, um motorista de 19 anos que conduziu Caia Sorente ultrapassou 3 veículos em uma curva com faixa contínua, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ele colidiu de frente com o Fit Palio, onde estava a vítima de 21 anos. No teste de bafômetro, o condutor do Kia Sorento apontou resultado negativo para o álcool. O advogado do jovem afirmou que a ultrapassagem envolveu apenas um carro e que ele foi surpreendido ao tentar retornar à fase de origem. O motorista tem apenas lesões leves no pé. Os socorristas da SAMU tentaram reanimar a vítima, mas o óbito foi confirmado no local. O corpo foi caminhado para o Instituto Legal de Betim. A Polícia Civil informou que os peritos estiveram no local para coletar vestígios que subsidiaram a investigação. O condutor foi caminhado para a central de plantão de flagrantes de Betim. Jornal da Imperatriz, trazendo as notícias para você, com o Jornal da Rádio Imperatriz. Jornal Imperatriz termina esse momento, agradecendo a todos vocês pela preferência, nosso muito obrigado.